Nesse vídeo vamos começar a falar sobre operações entre conjuntos. A gente vai ver as operações de união, interseção e complementação de conjuntos, que são talvez as mais básicas. Vamos começar, antes de falar das operações, falando de dois conjuntos especiais, que vão ter um papel especial também em relação às operações. Um a gente já falou um pouquinho, é o conjunto universo. A gente chama de conjunto universo e denota pela letra U maiúscula, um conjunto que contém todos os objetos sobre os quais a gente vai falar. Conjunto que tem todos os objetos necessários naquele contexto que a gente está estudando. Esse é o conjunto universo. As propriedades básicas do conjunto universo são essas duas. Todo objeto que a gente estiver considerando pertence ao conjunto universo. Qualquer conjunto está contido no conjunto universo. O outro conjunto especial que a gente vai ver hoje é o conjunto vazio. O conjunto vazio é meio esquisito, mas ele aparece naturalmente quando a gente considera a maneira de definir conjuntos por propriedade. Nesse método de definição, que a gente tem aqui para qualquer universo U e para qualquer propriedade P, existe o conjunto dos objetos que pertencem ao universo e que possuem aquela propriedade. E aí, se a gente considerar, por exemplo, como universo o conjunto dos números naturais e considerar a propriedade de ser menor do que zero, e se a gente formar o conjunto Z dos objetos pertencentes aos números naturais, que tem a propriedade de ser menor do que zero, a gente vai ter que esse conjunto não tem nenhum elemento. Então, porque a gente não quer ter nenhuma restrição na aplicação desse método de definição por propriedade, a gente vai ter a existência de um conjunto que não possui nenhum elemento. E a gente vai chamar esse conjunto de conjunto vazio. Então, essa é a definição. Conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento. E a notação para o conjunto vazio é uma bolinha cortada, é uma letra do alfabeto escandinavo, que é como se fosse um O cortado. Uma propriedade que a gente pode usar para definir o conjunto vazio em qualquer universo é x diferente de x. Não importa o universo e nem a natureza dos objetos nesse universo, a gente sabe que nenhum objeto é diferente de si mesmo. Então, se a gente forma um conjunto dos x pertencentes ao universo, tais que x é diferente de x, esse conjunto não vai ter nenhum elemento. Esse conjunto vai ser o conjunto vazio. O conjunto vazio também possui duas propriedades básicas notáveis. Não importa qual é o objeto x no universo, a gente sabe que x não pertence ao vazio. E para qualquer conjunto A que a gente tomar no conjunto universo, a gente vai ter que o conjunto vazio é subconjunto de A. E agora vamos ver as operações com conjuntos que a gente vai estudar nesse vídeo. A primeira é a operação de interseção. A operação de interseção funciona assim: dados dois conjuntos A e B, a interseção entre A e B é o conjunto formado pelos objetos do universo que são elementos de A e também são elementos de B. Então, para calcular a interseção de dois conjuntos, a gente toma todos os objetos no universo que são elementos de A e também de B. A gente toma todos os elementos em comum dos dois conjuntos A e B. A notação para essa operação de interseção é como se fosse uma letra U de cabeça para baixo. Então, a interseção entre A e B é o conjunto dos x pertencentes ao universo, tais que x pertence a A e x pertence a B. Vamos ver um exemplo. Se a gente tem um conjunto A, que é o conjunto cujos elementos são 1, 2 e 3, e tem o conjunto B, que é o conjunto cujos elementos são os números 1, 3, 5 e 7, para a gente calcular a interseção entre A e B, a gente vai montar um conjunto que tem como elementos os objetos que são elementos tanto de A quanto de B. São os elementos que A e B têm em comum. Então, a gente vai montar o conjunto que tem os números 1 e 3. Outro exemplo. Pega o conjunto Z mais todos os inteiros não negativos. E o conjunto Z menos, todos os inteiros não positivos. Então, Z mais a gente jogou fora os negativos, Z menos a gente jogou fora os positivos. O que sobrou em comum entre esses dois conjuntos? Só o zero. O zero é o único elemento que é não negativo e também é não positivo. Para pensar nas propriedades básicas da operação de interseção, vamos fazer analogia com as propriedades das operações com números que a gente conhece. A operação de interseção vai ser associativa, comutativa, assim como acontece com a adição de números, com a multiplicação de números. A operação de interseção vai ter também um elemento neutro, do mesmo jeito que o zero é o elemento neutro da adição,
por exemplo, que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, a gente também tem um conjunto especial que é o elemento neutro da operação de interseção. É o conjunto universo. Se a gente fizer a interseção de um conjunto qualquer A com o conjunto universo, o resultado é o próprio conjunto A. Então, fazer interseção com o universo não acontece nada. O universo é o elemento neutro da operação de interseção. E a gente tem também uma outra propriedade que a gente chama de elemento zero, que funciona mais ou menos como o número zero em relação à multiplicação. Quando a gente multiplica por zero, qualquer outro número multiplicado por zero se anula. Então, é transformado em zero. Então, a gente também tem um conjunto especial, que quando a gente faz interseção com qualquer outro conjunto, a gente obtém aquele conjunto especial, é o conjunto vazio. A interseção de qualquer conjunto A com o conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. Então, o vazio com interseção, entre aspas, anula qualquer conjunto. A gente tem uma outra propriedade da interseção, que agora já não é mais parecida com nenhuma propriedade que a gente conhece das operações com números. A gente chama de idempotência. Se a gente fizer a interseção de um conjunto A com ele mesmo, o resultado é o próprio conjunto A. Isso não acontece nem com adição, nem com multiplicação de números. Mas a gente pode comparar com a multiplicação para entender um pouquinho melhor o nome dessa propriedade. Quando a gente multiplica um número por ele mesmo, a gente obtém uma potência desse número. Então, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Por exemplo, se a gente multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, a gente tem 3 elevado à quinta potência. Então, a ideia agora com a operação de interseção é que a gente está fazendo a interseção de um conjunto com ele mesmo e a gente não obtém nada novo. A gente obtém o próprio conjunto. Então, por isso a gente chama essa propriedade de idempotência. A gente está fazendo potência, mas a gente obtém o mesmo conjunto que a gente tinha. Por fim, vamos ver o que acontece com a interação entre a operação de interseção e a relação de inclusão de conjuntos. Bom, o que a gente tem é que, dados quaisquer conjuntos A e B, de modo que A é subconjunto de B, se a gente fizer a interseção tanto de A quanto de B com um terceiro conjunto C, essa inclusão se mantém. Então, se A está contido em B, então A interseção C também está contida em B interseção C. E, além disso, a última propriedade, se a gente faz a interseção de um conjunto A com qualquer conjunto B, o que a gente obtém é um subconjunto do conjunto A. Bom, vai ser um subconjunto do conjunto B também, porque a interseção é comutativa. A segunda operação entre conjuntos que a gente vai estudar é a união de conjuntos. A gente define união assim. A união entre dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos objetos do universo que pertencem a A ou pertencem a B. E aí a gente tem que tomar cuidado com esse ou aqui, porque na matemática ou tem um sentido bem particular. Quando o matemático diz ou, ele não está dando o sentido exclusivo que às vezes no dia a dia a gente tem para essa partícula. Quando o matemático diz ou um objeto pertence a A ou pertence a B, ele está incluindo a possibilidade desse objeto pertencer a A e também pertencer a B. Então, dizendo com mais detalhe, a gente está formando, quando a gente faz a união entre A e B, a gente está formando um conjunto, pegando os objetos do universo que são elementos de A, pegando os objetos do universo que são elementos de B também, todos vão para o conjunto, e se por acaso eu tenho um objeto que é elemento de A e também é elemento de B, ele está no conjunto. Então, na união estão os objetos do universo que são elementos de A e não são elementos de B, os objetos do universo que são elementos de B e não são elementos de A, e os objetos do universo que são elementos de B e também são elementos de A. E a gente diz simplesmente, na união entre A e B, estão os objetos do universo que pertencem a A ou pertencem a B. Vamos ver então as propriedades básicas da união. De novo, a gente tem semelhança com as propriedades básicas de operações com conjuntos, vale a associatividade, vale a comutatividade. União também tem um elemento neutro, e agora quem faz o papel do elemento neutro é o conjunto vazio. Então a gente tem, se a gente vai fazer a união de qualquer conjunto A com o conjunto vazio, o que a gente obtém é o próprio conjunto A. É claro, né? Se a gente está, para a união, a gente está juntando todos os objetos do universo que são elementos de A ou são elementos do conjunto vazio. Então, o conjunto vazio não tem elementos, ele não vai contribuir em nada, a gente só fica com os objetos do universo, que são elementos de A. O que a gente obtém é o conjunto A. União também tem um conjunto que faz o papel de elemento zero, que anula todos os conjuntos em relação à união.
Então, agora é o conjunto universo. Se a gente fizer a união de qualquer conjunto A com o conjunto universo, a gente obtém o conjunto universo. Vamos pensar. Para a união, quando eu faço a união de um conjunto A com o conjunto universo, eu estou juntando todos os objetos que são elementos de A e todos os objetos que são elementos do universo. Então eu peguei todos os objetos que são elementos do universo, peguei tudo que dava para pegar, obtive o conjunto universo. Vale também a propriedade da idempotência para a união. Se eu faço a união de um conjunto com ele mesmo, o resultado é o próprio conjunto. Peguei todos os objetos que estão em A, ou então peguei os objetos que estão em A, peguei os objetos que estão em A. Quando a gente faz união, a gente mantém a inclusão de conjuntos. Então, se eu tenho que A está contido em B, e tomo um terceiro conjunto e faço a união com esse terceiro conjunto C e faço B união com o conjunto C também, a inclusão se mantém. Então, se A está contido em B, a união C está contida em B união C. E por fim a gente tem essa inclusão especial, a última propriedade. Se eu faço a união de A com outro conjunto B qualquer, eu sei que A é um subconjunto do conjunto que eu obtenho. Então A está contido em A união B. Agora vamos ver algumas propriedades que relacionam a interseção e a união. Do mesmo jeito que a gente tem algumas propriedades que relacionam multiplicação e adição. Por exemplo, nas operações com números a gente tem distributividade da multiplicação sobre a adição. Mas não tem a distributividade da adição sobre a multiplicação. Com conjuntos, a gente tem as duas distributividades. Tanto a união distribui sobre a interseção, quanto a interseção distribui sobre a união. A gente tem mais um par de propriedades chamadas absorção, que são um bocado esquisitas quando a gente compara com as propriedades de operações com números, mas se a gente pensar um pouquinho na definição de união e interseção, elas não são nada esquisitas. Se a gente faz a interseção de um conjunto A com a união de A com algum outro conjunto B, o resultado é o próprio conjunto A. E se a gente faz a união de A com o resultado de fazer a interseção de A com um outro conjunto B, o resultado também é o próprio A. E de fato, se a gente pensar um pouquinho, quando a gente pega a união, a gente está considerando a união do conjunto A com qualquer outro conjunto, que a gente está pegando todos os objetos que pertencem a A junto com todos os objetos que pertencem ao outro conjunto. E se a gente faz a interseção de A com algum outro conjunto, a gente está pegando só o que tem em comum entre A e o outro conjunto, só os elementos comuns. E aí, se a gente faz primeiro a interseção de A com algum outro conjunto B, a gente só tem nesse conjunto, na interseção de A com B, elementos que pertencem a A e também pertencem a B, mas só elementos que pertencem a A. Não tem nenhum elemento que pertence só a B e não pertence a A. E aí, se a gente fizer depois a união dessa interseção com o conjunto A, a gente vai ter todos os elementos de A e só eles. Exatamente o conjunto A, de volta. De novo, se a gente fizer agora a união de A com o conjunto B, a gente tem os objetos que pertencem a A, os que pertencem a B, os que pertencem aos dois. Mas, em particular, a gente tem todos os objetos que pertencem a A. E mais alguns outros que pertencem a B e não pertencem a A, tudo bem. A gente tem todos que pertencem a A. E agora, se a gente fizer a interseção dessa união com o conjunto A, a gente vai ter o que tem em comum entre A e esse outro conjunto, que é a união, que contém todos os elementos de A. A gente vai ter todos os elementos de A de volta. A última operação que a gente vai estudar de conjuntos nesse vídeo é a complementação. O complemento de um conjunto A é o conjunto formado por todos os objetos do universo que não são elementos de A. A gente denota o complemento de A escrevendo A com uma barra em cima. Então, a barra é o complemento de A, é o conjunto dos x pertencentes a U, o universo, tais que x não pertence a A. Vamos ver um exemplo. Para a gente trabalhar com complementação, precisa deixar claro qual é o conjunto universo. O complemento de um conjunto A é o conjunto formado por todos os objetos do universo que não pertencem a A. Então, isso pode mudar dependendo do universo que está sendo considerado. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, vamos considerar como universo o conjunto dos números de 1 a 7. E aí A é o conjunto cujos elementos são os números 1, 2 e 3, o conjunto B é o conjunto cujos elementos são os ímpares entre 1 e 7, inclusive, 1, 3, 5, 7. Então, qual é o complemento de A nesse universo?
onde eu fui do 1 ao 3, agora o complemento são os elementos do universo que não pertencem a A. Os outros que estão no universo e que não são o 1, 2 e o 3. O complemento de A é o conjunto cujos elementos são 4, 5, 6, 7. E o complemento de B, bom, o complemento de B são os ímpares, entre 1 e 7, inclusive. Então, o complemento de B são os pares. Todos os elementos do universo que não pertencem a B. 2, 4 e 6. E agora, se a gente pegar Z+, conjunto dos inteiros não negativos, e for calcular o complemento, a gente vai ter exatamente Z-, não, peraí, porque em Z+, nos não negativos, o zero está lá. E se eu for tomar no complemento todos os objetos do universo que não pertencem a A, estou considerando que o universo aqui é o conjunto de todos os inteiros, então eu não vou pegar o zero. Então o que eu vou obter é Z menos asterisco. Então, todos os não positivos e não nulos também. Então tiro zero, tiro os positivos, sobra Z menos estrela. E se eu pegar agora Z estrela, o conjunto dos inteiros não nulos, então, todo mundo menos o zero. E se eu calcular o complemento, o que sobra? Só o zero, sozinho, o único nulo. Então o complemento de Z estrela é o conjunto unitário, que só tem o zero. Vamos ver as propriedades básicas da complementação. Complementação é uma operação involutiva. Quer dizer o quê? Se você pega um conjunto A, aplica complementação e depois aplica complementação de novo, você volta para o A. Quer dizer, complemento do complemento de A é o próprio A. Complementação, então, parece com a operação de tomar o simétrico de um número. Se eu pego um número e calculo o simétrico e depois calculo o simétrico do simétrico, eu volto para o número. Se a gente pegar o conjunto universo e calcular o complemento, a gente encontra o conjunto vazio. Quais são os objetos que pertencem ao universo e que não pertencem ao universo? Nenhum objeto. Dentre aqueles que estão no universo, se a gente tomar os que estão fora do conjunto universo, a gente não toma nenhum. E se a gente pegar o complemento do conjunto vazio, o que a gente tem? O próprio conjunto universo. O complemento de um conjunto são os objetos que estão no universo e que não pertencem ao conjunto. Quais são os objetos no universo que não pertencem ao conjunto vazio? Todos. Continuando com a analogia do complementação com a operação de tomar o simétrico, se a gente faz a união do conjunto A com o seu complemento, a gente vai ter o elemento neutro da operação de união, que é o conjunto universo. Da mesma forma como se a gente toma lá com os números, se a gente pegar o número A e somar com seu simétrico, a gente obtém o elemento neutro da adição, que é o zero. Mas também vale se a gente, alguma coisa parecida agora, se a gente considerar a interseção. Se a gente tomar a interseção de A com seu complemento, a gente vai encontrar o elemento neutro da operação de interseção, que é o conjunto vazio. E agora, a última propriedade, como é que funciona a interação entre complementação e inclusão de conjuntos? Se a gente tiver um conjunto A contido em B e calcular o complemento de A e o complemento de B, o que acontece é que a inclusão vai se inverter. Então, se A está contido em B, então o complemento de B está contido no complemento de A. Parece um pouco com o que acontece com a relação de ordem com os números e quando a gente multiplica por menos 1, calcula o simétrico da adição. Tem dois números x e y e sabe que x é menor ou igual a y, a gente vai concluir que menos y é menor ou igual a menos x. Ah, eu pulei as famosas leis de De Morgan, que dizem como que o complemento distribui ou não distribui, na verdade, sobre a interseção e a união. Se a gente calcular o complemento de uma união, a gente obtém a interseção dos complementos. E o complemento de uma interseção é a união dos complementos. Para concluir, a gente tem dois exercícios para você trabalhar um pouquinho com provas envolvendo interseções. A gente não tem ainda exercícios com provas envolvendo uniões e complementações, que é um pouquinho mais complicado, e a gente vai ver dois métodos de prova para trabalhar com esses dois casos no próximo vídeo.